Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você está assistindo a nossa EBD, Escola Bíblica Digital. O meu nome é Breno e hoje nós continuaremos nosso estudo a respeito da igreja, um tema extremamente relevante e pertinente para os dias atuais. Paulo, em Efésios 5, 25 a 27, vai falar uma passagem muito conhecida por vocês. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Esse A fala de Paulo resume o plano que Deus tinha para a igreja. Infelizmente, hoje a gente vê uma realidade muito diferente. Quando a gente abre nossos celulares, televisões, a gente vê a mídia todos os dias colocando notícias a respeito de crises em igrejas, de coisas lamentáveis que acontecem com pastores, com praticantes da palavra, e isso é extremamente triste. É lamentável a gente ver o testemunho que igrejas que se dizem evangélicas têm dado no mundo. Por isso, a gente vê igreja como um tema extremamente relevante e importante da gente tratar. Como a gente pode se tornar cada vez mais uma igreja saudável e centrada em Jesus Cristo. É com isso que a gente convida a você acompanhar essa quinta lição sobre o tema igreja. Se você não viu ou perdeu as outras quatro lições, eu te convido depois desse vídeo a dar uma passadinha lá e conferir os, as aulas. A primeira aula, para a gente ter uma recapitulação, para a gente ter um breve resumo antes de entrar na nossa aula. A primeira aula foi ministrada pelo presbítero Daniel e a gente falou um pouquinho sobre quem é o dono da igreja. O tema central era toda a preparação desde o Antigo Testamento para a igreja, para o que conhecemos de igreja hoje, desde lá da fundação do mundo. O autor, nosso Deus, já tinha o plano da igreja. A gente viu também o privilégio que é eu e você fazer parte disso, dessa igreja. E também a gente pôde ver e entender todo esse conceito que Deus já esteve, que Deus já tinha em mente toda a igreja. Na segunda aula, a gente falou um pouquinho sobre a igreja no Novo Testamento. O pastor Everson trouxe lições muito importantes para nós, como conhecer a origem e a igreja e o valor de toda a eclesiologia, eclésia, o estudo da igreja, reconhecer de onde vem todo o poder e autoridade que mantém a igreja até os dias de hoje, e fomos desafiados a viver como igreja em comunhão e harmonia com os outros irmãos. Na terceira aula, o presbítero Felipe Gramoso falou um pouquinho sobre a natureza da igreja, o que é a essência da igreja e qual é a missão da igreja. E a gente foi desafiado a trabalhar para ajudar a cumprir essa missão. Na quarta aula, a nossa aula da semana passada, Daniel, presbítero também da nossa igreja, não Daniel Santana, outro Daniel do teclado, ele falou um pouquinho sobre as figuras bíblicas. A primeira parte dessa aula foi ministrada pelo Daniel e a continuação dessa aula vai ser ministrada hoje. Com Daniel, a gente aprendeu sobre talvez as duas mais famosas figuras sobre a igreja. A igreja como a noiva de Cristo e a igreja como corpo. E para mim é sensacional a gente ver essas figuras e aprender um pouquinho sobre, por exemplo, com a noiva, a pureza doutrinária e moral que a gente precisa ter dentro da igreja. E como corpo, a harmonia, mesmo de órgãos diferentes, de partes diferentes, de pessoas diferentes, a gente ter harmonia e uma função só, que é glorificar e honrar o nosso Deus. Hoje, a gente vai continuar esses estudos sobre a igreja, em específico sobre figuras bíblicas. Na aula de hoje,
a gente vai aprender três dessas figuras. A primeira delas é sobre o edifício como igreja. A segunda delas, e talvez uma mais conhecida, seja o rebanho como igreja. E a terceira é a família como igreja. Então, eu queria orar para a gente começar a nossa aula. Abaixe sua cabeça, oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo privilégio que é podermos estar em igreja, pelo privilégio de estarmos aqui, mesmo que online, estudando a Tua palavra, Pai. Eu te peço para que o Senhor use, apesar de todos os defeitos, apesar do pecador que eu sou, que o Senhor use, Pai, para ministrar a Sua palavra a todos que estão ouvindo, Pai. Eu te peço para que o Senhor nos desafie a sair daqui mais parecidos contigo. Em nome de Jesus. Amém. Então, hoje a gente vai ver três figuras bíblicas sobre a igreja. A primeira delas é a igreja como edifício de Deus. No Novo Testamento, há várias referências à igreja como um edifício, mas não um edifício de tijolo e argamassa, ou a nossa quadra, por exemplo, mas um edifício muito diferente que pode nos ensinar muitas coisas. Em 1 Coríntios 3, 9, Paulo vai falar a problemática igreja aos Coríntios. E no versículo 9 ele diz assim: Pois nós somos seus cooperadores. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. O que Paulo queria deixar para a gente? O que Paulo queria dizer falando que a gente é edifício de Deus? Na verdade, Paulo queria aqui nos ensinar três coisas. A primeira delas, que para mim é uma das mais lindas coisas, é quem é a pedra angular e o arquiteto desse edifício. Com o presbítero Daniel, lá na primeira aula, a gente pôde ver que antes da fundação da Terra, Deus, ele já tinha em mente o plano para a igreja. Antes de eu me conhecer por gente, ele já sabia que existiria uma igreja, que o Breno congregaria na Cristã Evangélica. Todo o plano dele. O arquiteto desse projeto incrível e fenomenal que é a igreja é o próprio Deus. Isso nos traz uma enorme segurança. Saber que o nosso Deus, Criador de todo o universo, é o arquiteto dessa igreja que nós temos hoje. E a pedra angular desse edifício é Jesus Cristo. Naquela época, todas as construções que existiam, seja casas, edifícios de maiores andares, eles eram feitos com base nessa pedra angular. A pedra angular era a pedra de esquina, a pedra que começava essa, essa construção. Então, essa pedra era a base para todo o edifício. E essa pedra é ilustrada como Jesus. Jesus vem na sua palavra e fala: Eu sou a pedra angular. Num texto que a gente pode, né, falar um pouco dele, debater um pouco mais, onde ele fala para Pedro e tudo mais, e ele faz um trocadilho com o nome de Pedro, né, que significa pedra, mas ele fala: Eu sou a igreja, eu sou a pedra angular da igreja. E isso é muito importante para nós, porque a nossa base, sendo Jesus, tudo muda. A segunda coisa é o alicerce desse edifício. Não é qualquer alicerce. A gente sabe, eu tenho muito pouco conhecimento sobre arquitetura, engenharia e coisas do tipo. Mas a gente sabe, se tiver um alicerce fraco, um alicerce frágil, qualquer coisinha derruba ele. Por isso, Paulo vai instruir a nós em Efésios 2:20. Efésios 2:20. Ele vai falar para a gente: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Paulo está falando aqui do maior fundamento, do maior alicerce que pode ter, que é a boa doutrina, a doutrina apostólica, a doutrina pura e simples, o puro evangelho de Jesus. Um Deus criador, soberano, onipresente, onipotente,
fez homem, para que nós, homens, pudéssemos se tornar filhos de Deus. O quão lindo é essa mensagem! E ao mesmo tempo, quão simples e complexa ela pode ser. Um Deus fazendo homem, vivendo entre nós, ensinando, dando exemplo com a sua própria vida, sacrificando por mim e por você. Essa é o maior alicerce que a gente pode ter no nosso edifício, que é a igreja. E a terceira coisa, e aí vem o desafio para mim e para você, é que o edifício não termina aí. A gente tem a pedra angular, que é Jesus, o arquiteto, que é o nosso Deus, a doutrina, que é o nosso alicerce, mas temos os tijolos, que somos nós, eu e você, as pedras vivas da igreja. A igreja não é composta por tijolos e argamassas, mas sim por pessoas. É muito interessante a gente ver também que a pedra angular, como foi dito anteriormente, ela era a base para todo o resto do edifício, todo o resto da construção. E fica o desafio para a gente. Como a gente tem sido como pedra dessa igreja? Temos se parecido com a pedra angular que é Jesus? Temos feito diferença em nosso edifício, em nossa comunidade? Como tem sido a nossa vida aqui na igreja? Como tem sido você em relação ao serviço, em relação à missão que a gente comentou aulas atrás? Esse é o desafio que essa figura traz para a gente. Que tipo de pedra viva nós temos sido hoje? Em 1 Pedro 2,5 ele vai falar que sois vós pedras vivas, edificadas sobre o alicerce. Que tipo de pedra você tem sido? A segunda figura é a igreja como rebanho. É muito legal e muito rico quando a gente entende o significado de igreja como rebanho, mesmo que sendo simples. A ovelha é um dos animais mais inofensivos que existem. A ovelha é um animal extremamente dependente. A ovelha não consegue arrumar comida, a ovelha não consegue arrumar suprimento para viver. A ovelha, quando ela cai, ela não consegue nem levantar de volta sozinha. Ela precisa da ajuda de um pastor. Então, o símbolo de rebanho, o símbolo desse animal que é a ovelha, ele é muito usado no Antigo Testamento. Israel era chamado de rebanho por Deus. Davi, em um salmo extremamente famoso, Salmo 23, vai falar do bom pastor, do pastor que está com a gente mesmo no tempo de angústia, e de que estar ao lado dele é a melhor coisa que pode acontecer para você. Isso é muito interessante e ensina a gente uma lição muito simples, mas ao mesmo tempo complexa de ser vivida. A lição de dependência. O rebanho, a ovelha, ela depende do pastor, depende de Deus. Como tem sido nossas vidas? Como você tem vivido a sua vida? Você tem vivido a sua vida com dependência ao Senhor, dependência ao seu pastor, obediência a Ele? Ou tem sido rebelde, tem sido um péssimo rebanho? É muito interessante a gente ver todas as figuras de rebanho na Bíblia. E a gente vê, por exemplo, a história onde Davi, sendo pastor, enfrenta leão, enfrenta urso para proteger a sua ovelha. Esse é o verdadeiro significado de um pastor. O pastor dá vida às suas ovelhas. O pastor se preocupa realmente com a ovelha. E é muito legal. No Salmo 23, no versículo 1, Davi chamando Deus de o bom pastor. Esse bom pastor precisa ser o guia em nossas vidas. Ele precisa ser o nosso pastor. E trazendo hoje para a nossa igreja, como tem sido a nossa relação com o nosso pastor? Pastor Everson, o pastor Luiz, que tem chegado agora na nossa igreja. A gente tem orado por eles. A gente tem sido um bom exemplo de rebanho, um bom exemplo de ovelha. Como nós, rebanho,
temos se comportado em relação ao nosso pastor e como nós, ovelhas do nosso pastor celestial, temos se comportado em relação ao pastoreio dele em nossas vidas. Isso é algo para a gente pensar. E a terceira figura que a gente vai ver hoje é a igreja como família de Deus. É muito interessante quando a gente usa essa figura que é a família, porque a gente pode tirar duas coisas a partir dela. A primeira delas é que ser família de Deus é um privilégio, porque o nosso Pai é o nosso Pai celestial. Isso é lindo, isso é confortante, mas ao mesmo tempo requer certos compromissos. Que tipo de filho eu e você temos sido no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa escola, na sua faculdade, enfim. Que tipo de filho você tem sido em relação ao seu pai? Que tipo de exemplo você tem dado? E a segunda coisa é que tipo de irmão você tem sido para aqueles que estão ao seu lado na igreja. Se você é aquela pessoa que senta no banco da igreja, quando pede para cumprimentar a pessoa do lado, você, ai, não acredito, cumprimentar a pessoa do lado, não quero, não quero. Que tipo de irmão você tem sido? Irmão remete a uma figura de cuidado, de amor, de chorar com os que choram, de se alegrar com os que se alegram, de ser suporte em meio à dificuldade. Esse é o verdadeiro significado de família. Família é casa, é refúgio. E Deus vai falar no Novo Testamento diversas vezes sobre a igreja sendo uma família. É muito interessante a gente ver em outra perspectiva que a igreja não é simplesmente um lugar para a gente frequentar, mas sim uma família para a gente pertencer. Que tipo de filho, que tipo de irmão você tem sido? Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer continuamente. Com essas três figuras sobre a igreja, a gente precisa ser desafiado. Primeiro, com um edifício, a nos lembrarmos de quem é o arquiteto. Com essas três figuras, a gente precisa ser lembrado e desafiado sobre algumas coisas da nossa vida. Com o edifício de Deus, a gente deve construir a nossa igreja firmemente alicerçada na pedra angular que é Jesus Cristo. Se lembrar da pura e simples doutrina do Evangelho de Jesus e sermos pedras vivas que fazem a diferença tanto em nossa comunidade como lá fora. Com o rebanho de Cristo, a gente é desafiado a seguir o bom pastor. A gente é desafiado a orar e se importar com os pastores, com os líderes da nossa igreja. E devemos, como ovelha, respeitar o nosso pastor, que é Jesus Cristo. E como família de Deus, devemos se relacionar com o Pai, sermos obedientes a eles, sermos diferença para os nossos irmãos e sentirmos todo o amor que o Deus Pai pode nos oferecer. Para a gente concluir, gostaria de ler um versículo que se encontra em Romanos 10. Romanos 12, 10, perdão. O versículo diz assim: Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O alvo dessa lição é que a gente possa aprender com essas três figuras a se sujeitar mais ao nosso pastor, ao nosso pai, a pedra angular, o arquiteto, que a gente possa ser desafiado a ser diferença na nossa igreja, amar mais os nossos irmãos, apoiá-los, ajudá-los, ser suporte a eles. E também a como rebanho, como ovelha, dependendo do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que essas três figuras tenham ensinado e deixado no seu coração um desafio. A, a grande questão aqui é que hoje a gente pode olhar para a nossa igreja cristã evangélica e
ver o edifício que Deus colocou, o rebanho que nós somos e a família que precisamos ser uns para com os outros. Esse é o desafio para mim e para você. Bom dia e tchau.